Olá a todos e todas, sejam bem-vindos. Essa aqui é a nossa 16ª aula de Matemática 1. Nessa 16ª aula, você vai estudar o capítulo 6 da apostila, que é o capítulo dedicado a falar da integração indefinida. Nesse capítulo, a gente vai estudar o que vem a ser uma primitiva, o que vem a ser uma integral indefinida, e apresentaremos dois métodos de integração. Tá? Então, vamos ver nossa aula. Tá? Então, esse aqui é o capítulo dedicado a falar das integrais indefinidas, tá certo? É um capítulo importante, porque até então a gente estava com a seguinte questão: a gente tinha uma função, então aqui um exemplo, ó. Então eu te forneci aqui, exemplo, eu te forneci uma função, digamos, x ao cubo mais 4x menos 1. E em contrapartida você me devolveu o quê? A derivada dessa função, que foi 3x ao quadrado mais 4 elevado a constante zero. Aqui f de x igual a 10x menos 3. A derivada disso aqui seria quem? F' de x igual a 10. A derivada aqui, digamos, da função constante é 27. A derivada da constante é zero. Então, eu tinha o quê? Eu tinha um problema. Eu tínhamos o problema de, dada f, você encontrar o quê? A derivada dessa função. Agora, a gente tem o quê? A gente tem um outro problema, a gente vai mudar a perspectiva, né? Ao invés de queremos encontrar a derivada, a gente vai estar preocupado em encontrar o quê? A função que eu derivando para me dar aquela f minúscula, uma outra função. Dada uma função f, eu quero encontrar uma outra função que derivando essa outra função eu encontro essa f. Então, ó, nosso problema inicial era o quê? Dado uma y igual a f de x, determinar a f'. Esse aqui era o nosso problema 1. Tá? A gente passou boa parte do nosso curso estudando isso. Agora, a gente vai querendo resolver o seguinte, a gente quer encontrar o seguinte. Queremos resolver o problema 2. Dado uma função y igual a f de x, queremos determinar uma f maiúscula tal que, derivando essa f maiúscula, a gente vai encontrar isso. Pô, mas essa f maiúscula que a gente está trabalhando aí, que a gente está procurando, na verdade, ó, ela antecede, né? Ela vem antes de derivar. Então, essa f maiúscula a gente vai chamar de derivada. Ou a gente pode associar um outro nome, primitiva, tá certo? Então, a primitiva da f minúscula é a f maiúscula. Então aqui, ó, é isso que a gente vai definir aqui. Dada uma função f maiúscula é chamada uma primitiva ou uma antiderivada de f em um intervalo 1, e se você derivando essa f maiúscula, você vai encontrar f minúscula. Então, a gente pode pensar isso como uma operação. Então, a gente pode pensar a derivação como uma operação. E aí vem a integração. Se a derivação f, eu tinha o processo, eu tinha f e eu encontrava f'. Agora você vai fazer o caminho oposto. A isso a gente vai chamar de integração. É isso que esse diagrama aqui está ilustrando. Tá bom, pessoal? Então, ó, vamos ao nosso primeiro exemplo. Nosso primeiro exemplo, eu tenho aqui, tem o f de x ao cubo. E aí? Eu quero encontrar uma f de tal forma que eu derivando essa f vai me dar x ao cubo. Então, quem seria o candidato natural? Né? Quem seria o candidato a essa primitiva? Seria uma potência maior, né? Se é x ao cubo, uma unidade, um expoente, uma unidade maior, não é? Então, seria o quê? Você seria x à quarta. Mas ao derivar x à quarta, eu reparei que o 4 ia vir para frente. E não tem 4 na frente. Então, o que eu vou fazer? Eu vou justificar esse 4. Tirar esse problema do 4, dividindo esse candidato por 4. Ó, repare, f de x, x à quarta sobre 4. Isso implica que a derivada vai ser quem? Vai ser 4x ao cubo sobre 4. 4 corta com 4, fica x ao cubo, que é f minúsculo. Bom, então aí a gente já começa a ver um processo nisso. Bom, se eu tenho x à quarta sobre 4 e é uma primitiva, se eu adicionar uma constante, digamos 1, a derivada constante sempre vai ser zero. Então, vai ser x ao cubo. Bom, mas se eu, independente da constante que eu adicionar, a derivada da constante sempre vai ser zero. É esse que vai ser o ponto. Então, aqui, ó, eu reparo nessa situação aqui. Tá certo? Então, na realidade, eu não tenho apenas uma
primitiva, eu tenho uma família de primitivas, uma família que ela é indexada pela constante k. Muda com o valor da constante k, muda a função, tá certo? Então, quando você tem C, você tem uma família de funções. Quando você substitui C por uma constante, um valor, C é igual a 1, C é igual a 2, C é igual a 3, você tem o quê? Uma família de funções, outras funções, tá certo? Agora, um outro exemplo aqui, ó, f de x igual a exponencial de 2x. Pô, mas a derivada da exponencial, esse é o quê? Exponencial de kx, k constante. O k vem para frente, fica exponencial de kx, e você está usando a regra da cadeia. Bom, mas ao derivar isso, o que a gente vai reparar? Olha a expressão daqui, da derivada. Ó, então, um candidato natural não seria estar multiplicando 2, mas sim dividindo a derivada exponencial e ela própria. Então, eu colocaria um 2 aqui embaixo. Então, quando eu derivasse, ficaria o quê? 2 ia para frente, não é? O 2 que está multiplicando o x, pela regra da cadeia, e esse 2 corta com 2 que eu vou obter aqui. Da mesma forma que eu obtive uma primitiva adicionando uma constante, posso adicionar uma constante aqui, digamos 3. A derivada de 3 é 0, então vai manter o mesmo resultado. A derivada vai dar o mesmo. E, novamente, se eu tiver uma constante C, o que eu vou ter? Essa constante C aqui, eu vou ter uma família de primitivas. Quando eu substituo C por uma constante, eu tenho uma primitiva. Quando eu trabalho apenas com C, eu tenho uma família de primitivas. Tá bom? Tranquilo? Tá? Então, repare agora o seguinte. Agora, uma pergunta que surge, né? Que eu vou colocar na forma dessa propriedade aqui. Seja f uma primitiva de uma função definida no intervalo i, então g de x é igual a f de x mais c é uma primitiva de f, onde c é uma constante arbitrária. Olha, pessoal, isso aqui está dizendo para a gente, olha, uma maneira de você construir primitivas, que a gente ilustrou nos 2 exemplos anteriores, é você adicionar constantes. Então, se você tem aqui uma constante c, ó, então se você tem uma primitiva, eu quero construir uma outra primitiva, adiciona uma constante. É isso que está dizendo aqui. Então, uma maneira que você tem de construir primitivas é dessa forma. Bom, então, ó, como é que a gente demonstra isso? Basicamente, é derivar a g de x. Então, ó, para todo x em i, a g' de x vai ser a derivada de f de x mais c. E a derivada disso vai ser quem? F' de x mais 0. Ok? Que é o f de x. Logo, g é primitiva de f. Tá? Bom, mas aí a pergunta que surge, agora a pergunta aqui importante nessa altura do campeonato. Bom, se você tem uma primitiva e eu tenho uma outra primitiva, o que elas vão se distinguir? Qual vai ser a diferença? Bom, aí vem a próxima propriedade, que vai ser essencial nesse sentido. Ele vai dizer, olha, se você tem uma primitiva e eu tenho uma outra primitiva, a diferença de uma para a outra é apenas uma constante. Certo? Tá? Então, aqui, se na anterior você construía, aqui você está dizendo, olha, que elas não mudam muito. Elas vão diferir apenas o quê? Em uma constante C. Bom, isso vai ser um facilitador, porque então a gente vai estar preocupado na hora de você querer encontrar primitivas, não em constantes, mas assim na expressão x. Tá certo? É a expressão x que vai ser importante a gente encontrar. Porque ao final basta adicionar constantes. Tá certo? Tranquilo isso, pessoal? Então, essa é uma parte importante do nosso curso. Tá? E isso vai dizer para a gente, então, o que vem a ser a integral indefinida? A integral indefinida vem a ser a família, essa família de primitivas. Tá certo? Então, essa família de primitivas, você encontrar uma primitiva e adicionar uma constante arbitrária, é isso que a gente vai chamar de integral definida. Tá certo? Então, é isso, uma definição simples, tá? Mas muito elegante, né? Então, ó, definição. Então, para você entender o processo de integração, você tem que entender, você tem que saber derivar, tá certo? É isso que eu estou querendo que vocês entendam. Que para você integrar, você tem que saber derivar. E, tá certo? Da mesma forma como para você somar, você tem que saber subtrair. Ou para você saber subtrair, você tem que saber somar. Tá certo? Tranquilo isso? Então, alguma definição, tá? Então, ó, definição. Então, seja f uma primitiva, tá, de
uma função f minúsculo no intervalo i, tá? A integral, e agora que vem a parte importante, a integral indefinida justamente, esse termo vem da constante arbitrária, tá? De f é dado por, então vai ser dado por esse símbolo aqui, que é uma das razões de a gente usar e representar um S, tá? E isso você só vai entender essa simbologia no próximo curso, Matemática 2, em C252, tá certo? F de x, que é uma primitiva, tá certo? Mais uma constante arbitrária, tá certo? Então, isso aqui que vai ser, tá? Onde você vai ter o seguinte: C é a constante proveniente da integração, tá? E f de x, essa f minúscula, é chamada de integrando, tá certo? É a integrando, é a função ao qual você quer integrar, tá certo? Então, a constante arbitrária vai ser chamada constante proveniente da integração. E a f minúscula de a integrando, tá certo? Algumas consequências da definição são importantes. Ó. Vejamos algumas consequências da definição. Consequências da definição. Quais são as consequências? Número 1, a integral de f de x dx, isso aqui é igual a f maiúsculo de x mais c, c e somente c. O que acontece? Se você derivar f minúsculo, isso aqui for... O que isso diz pra gente? Que isso aqui, ó, é uma família de primitivas, tá certo? E isso aqui, ó, é uma família de primitivas de quem? Da f minúsculo, tá certo? Tá? Tudo bem? Outra, 2. Se você integrar a derivada de f' de x, isso aqui é a f'zinha mais c. Então, daí que vem o processo. Se você integra a derivada, o que você obtém é a f minúscula. Tudo bem? Tá? Bom, o que acontece? Da mesma forma que a gente tinha, né, para o processo de derivação, por exemplo, você tinha uma constante que multiplicava a função, a derivada da constante vezes a função, o que você tem? É uma constante multiplicativa, o que acontece? Você tem que se preocupar com quem? Com a expressão x. Então, se a constante multiplicativa está derivando no processo para efeitos de derivada, você vai ter que derivar quem? Apenas f de x. Então, e é isso que eu estou querendo dizer para vocês. Ó, então, repara. Então, se você tem aqui, ó, digamos, a derivada de uma soma, é a soma das derivadas. Se você tem uma constante que multiplica, né? Uma constante que multiplica, o que acontece? Como para efeito de derivada, C f de x. A derivada disso é igual a C, a derivada da f. Tá? É isso que essas propriedades vão ilustrar. E vai dar o caráter, que a gente chama de caráter linear, é a linearidade da derivada. Tá bom? Perdão, da integração. E também da derivada. Tá? Então, propriedades. Então, número 1, a integral da soma aqui dx é igual à soma das integrais.
certo? Dx. Mas repara, mas por que isso, né? Porque se você tem, se você, vamos pensar aqui um pouco, se você tem aqui, digamos que, que isso aqui, digamos que a integral de f de x é igual a f maiúsculo de x mais C1. E a integral aqui de g de x aqui, justificativa, né? Justificativa. Digamos que isso aqui você tenha isso. Ok? Então, o que a gente observa? Bom, então agora observa o seguinte. Se eu pegar aqui e derivar isso aqui, f de x maiúsculo, g de x maiúsculo, se eu derivar isso aqui, a derivada vai ser essa aqui, ok? Mas a gente já observou que isso aqui e isso aqui é equivalente a f, a derivada disso aqui ser a f minúscula, a derivada disso aqui ser a g minúscula. Então, isso aqui acontece, não é? Então, ficaria aqui f de x mais g de x. Bom, mas logo, então, se você pensar na integral, f de x mais g de x, isso aqui, dx vai ser igual a quem? A f de x mais g de x aqui. Bom, mas repara, aqui, só para a gente poder simplificar nossa conta aqui, vamos considerar aqui, vamos deixar aqui. Então aqui, f de x mais g de x, mais uma constante c. Vamos colocar aqui. Mais uma constante c. Então, o que a gente observa aqui? Então, isso aqui, vou chamar de C3. Isso aqui, por sua vez, vai ser quem? Vai ser a integral f de x dx mais C1 mais g de x dx. Aqui, no caso, vai ser menos C1, né? Menos C2 mais C3. Bom, junta isso aqui tudo em uma única constante. Ou tira fora. Vamos considerar aqui zero. Constante arbitrária, né? Vamos tirar essa constante aqui fora. Se a C3 se C3 aqui é arbitrário, então eu posso escolher aqui o C3 que eu quero. Então, vou escolher aqui, apagar aqui, ou melhor, vamos deixar aqui, nesse sentido aqui, que vai facilitar. Fica mais fácil de visualizar. Opa, acho que assim fica melhor. Tá certo? Então aqui, voltando aqui, então temos justamente isso. Tranquilo isso, tá? Então aqui, f de x, então a gente obtém, tá bom? Analogamente, fazendo um processo similar a isso, a gente tem isso aqui, também pensando em termos, f de x, dx, isso aqui é igual a constante que multiplica quem? F de x, dx. Tranquilo isso, pessoal, tá? Onde C é uma constante, tá? C é constante. Tá? Aqui eu estou considerando aqui, vou até frisar isso aqui para não dar confusão, Vou considerando aqui, mais C1 mais C2, eu estou considerando isso aqui, estou considerando um caso particular, que isso aqui é zero. Tá certo? Tá? E aí a gente substitui aqui. Tudo bem? Então, a gente observa que a integral da soma é a soma das integrais. Tá bom? Então, o processo, então agora a gente vem e faz uma nota aqui, que é a seguinte, a nota é importante. Nota. Então, o processo para
calcular a integral de f de x dx é chamado, esse processo de você encontrar essa primitiva, é chamado de integração indefinida. Ok? Tá? Vejamos alguns exemplos, tá? Vejamos alguns exemplos. Ó. Então, ó, repara. Primeiro exemplo. Então, aqui, ó, exemplo. Então, ó, repara, ó. Número 1, a integral de 1 dx. Repara, a integral de 1 dx, eu também posso escrever dessa forma. E quem vai ser? Qual é a função que eu derivando vai me dar 1? Então, vai ser x. Aí, o que eu tenho que lembrar? Que eu tenho que adicionar uma constante ao final. Então, ó. Então, pois a derivada de x é 1, tá? Então, ó, isso aqui seria a verificação, né? Aqui um outro exemplo aqui. X dx. Qual função que eu derivando vai me dar x? Bom, eu sei que x ao quadrado, quando eu derivar, vai dar 2x. Então, tem que colocar aqui x, só que não tem 2. Então, vou ter que dividir aqui por 2. Quando eu derivar aqui, ó, x quadrado, 2 vai descer, vai cortar com esse, vai ficando x. Tá certo? Então, mais quem? Mais a constante. Verificando, ó, pois a derivada aqui, ó, a derivada de x ao quadrado sobre 2, isso aqui vai ser quem? Vai ser 2x sobre 2, que é igual a x. Vejamos um outro exemplo. 3. A integral de x ao quadrado dx. Então, vai ser quem? Aumenta o grau e tem que dividir por esse expoente. Tá certo? Pois, repare, a derivada de x ao cubo sobre 3 vai ser quem? X ao quadrado, ou 3x ao quadrado sobre 3, que é igual a x ao quadrado. Tudo bem? Tá? Uma observação, uma das razões históricas, né? Esse simbolismo desse S formado, que algumas pessoas confundem como I de integral, na realidade você tem que pensar isso como S. Isso foi tratado pelo próprio Leibniz, quando ele desenvolveu o cálculo diferencial integral. Tá? Ele considerava um S porque ele somava coisas que ele chamava de porções infinitesimais. Tá? Bom, isso aí a gente vai trabalhar mais a fundo no curso de C252. Tá bom? Por enquanto, essa informação que vocês têm que ter. É um simbolismo que tem um caráter histórico. Tá? Ele foi usado pelo próprio Leibniz. Tá bom? Bom, então a gente reparou o seguinte. Então, no processo de derivação, a gente consegue obter fórmulas para integração. Então, a gente já percebeu a regra da potenciação. Entendeu? Aqui, ó, um outro exemplo aqui, ó, que eu vou colocar aqui. 4. A integral da exponencial de x dx. Qual função que derivando vai dar exponencial de x? A própria exponencial de x vai ser, pois, a derivada aqui, ó, da exponencial de x vai ser ela própria. 5. Aqui a integral da exponencial de menos 2x dx. Vai ser quem? Vai ser ela própria, menos 2x, sobre menos 2. Mais c, pois, quando eu derivar aqui, ó, quando eu derivar a exponencial de menos 2x sobre menos 2, isso aqui vai me dar o quê? Vai me dar menos 2 vezes exponencial de menos 2x sobre menos 2. Esse menos 2 corta com esse, que vai me dar o quê? Exponencial de menos 2x. Tá certo? Então, para você encontrar fórmulas, o que eu estou querendo dizer para vocês assim, para você encontrar fórmulas para integração, você tem que fazer fórmulas para derivação. Tá certo? Então, eu posso resumir aqui algumas fórmulas, resgatando as fórmulas de derivação. Derivação da função constante, derivação da... a derivação da função constante a gente usa em todo momento, a gente tem a constante arbitrária, que a gente deixa de lado, porque a derivada da constante é zero, tá certo? Então, por isso que eu estou do lado direito, eu estou considerando apenas as expressões de x, e é isso que a gente está preocupado. Então, a gente vai estar preocupado em encontrar as expressões de x, ou seja, apenas uma primitiva, porque depois basta adicionar uma constante arbitrária, tá? Uma constante C, uma constante que a gente vai chamar constante proveniente da integração,
tá? E agora a gente vai passar a obter algumas outras fórmulas. Que fórmulas são essas? Vejamos aqui. Essas fórmulas são chamadas primitivas, primitivas imediatas, tá? Então, ó, primitivas imediatas, tá? Primitivas imediatas. Então, ó, número 1, a integral de dx é igual a quem? X mais c. Ok? Vou até fazer uma linha aqui divisória. Aqui, ó, só para a gente poder situar aqui, ó. Fazer melhor, vamos fazer assim. Aqui, ó. Vou colocar uma outra linha aqui. Então, aqui, ó. Integrais, né? Fórmulas. Aqui, ó. Aqui, integração, né? Vou escrever assim, integrais. Integrais. E aqui a verificação. Então, a derivada aqui, ó. Vamos acertar isso aqui. Derivada de x é igual a 1. 2. A derivada aqui de x elevado a n dx, isso aqui vai ser o quê? Vai ser, ó, você já reparou que vai se formar uma unidade e vai ter que dividir por esse novo expoente, mais c. Lembrando que isso é porque é diferente de menos 1. Ok? Então, a derivada aqui de xn mais 1 sobre n mais 1, isso aqui vai ser quem? Vai ser x elevado a n. 3, ó. Por que a gente vai considerar n diferente de menos 1? Justamente um dos problemas é o fato que ó, se você olhar o lado direito, vai dar problema, porque vai ficar menos 1 mais 1, então vai zerar aqui. Então, já percebeu que essa fórmula não vai funcionar. Tá? Outra, porque se você tem o ln, você sabe que a derivada do ln de x é 1 sobre x, como a gente tinha visto na aula anterior. Então, a integral de 1 sobre x, que é justamente a situação que não é contemplada no item 2, vai ser o ln de x, tá certo? Vai ser o ln de x, tá? Mais a constante c. Ou seja, aqui, ó, dx, ln de x vai ser 1 sobre x. 4. Aqui, ó, a gente já viu aqui a exponencial de x. Dx, ó, a gente até listou lá em cima. Vai ser e de x mais c, porque a derivada aqui de e de x vai ser e de x. 5. Aqui eu posso até tornar mais geral, aqui, ó, pensando aqui em k constante, ficaria o quê? Seria ela própria, dividida por k, mais c. Porque a derivada aqui, ó, da exponencial de k vezes x sobre k é quem? Esse k vem para frente, fica isso aqui, né? Sobre k. Esse kzinho corta com esse kzinho, então vai ficar exponencial de k de x. 6. Aqui, ó, a situação mais geral, a de x vai ficar como? Vai ficar a de x sobre ln de a mais c. Por que vai ficar isso? Porque quando eu derivar aqui, a derivada de a de x sobre ln de a vai ser o quê? A de x multiplica ln de a. Como o ln de a aqui, a base aqui, o a é diferente, ó, vou até colocar aqui, ó, esse a aqui, ele é um a que ele é positivo, diferente de 1, justamente pela definição que está trabalhando com função exponencial, tá? Então, o logaritmo vai ser sempre diferente de zero, então faz sentido dividir aqui, então isso aqui eu posso cortar com esse, então eu vou obter isso aqui. Tranquilo? A isso, tá? A esses exemplos aí, do 1 a 6, a gente vai chamar de integrais imediatas, ou primitivas imediatas, tá bom? Tranquilo isso, pessoal, tá? Então, e é essas formas que a gente vai poder utilizar. A gente vai utilizar fortemente, tá? Então, ó, fizemos alguns exemplos aqui. Tá? Então, a gente já tem essas formas de integrais imediatas, tá certo? E a gente tem aquelas propriedades que a integração é um processo linear,
é um operador linear. Tá? Então, a integral da soma é a soma das integrais. Você tem uma constante multiplicativa, a constante vai para fora. Então, justamente isso você já consegue calcular várias integrais. Então, agora o que a gente vai fazer agora é exemplificar isso. Tá? Então, vejamos alguns exemplos. Ó. Exemplos. Então, aqui, ó. Número 1, a integral de 7,5x dx. Aí eu vou fazer aqui, vamos até mudar de cor. Então, isso aqui vai ser igual a quanto? O 7 vai para fora. Então, eu tenho que me preocupar apenas com isso. Então, vai ficar como? 7, pelo que a gente viu, vai ficar o quê? X a sexta, soma uma unidade e divide por um novo. Então, e adiciona a constante que vem proveniente da integração. Você pode até verificar, se você derivar essa expressão aqui em amarelo, você derivar essa expressão em amarelo aqui, você vai obter justamente o quê? Essa expressão aqui. Ah, ó, outro exemplo aqui, ó, 2. A integral agora de 2x mais 3. Vamos ver aqui. 2x mais 3 dx. Tá? Então, aqui vai ficar como? A integral da soma é a soma das integrais. Então, vai ficar 2x dx, 3 dx. A constante vai para fora. Então, vai ficar 2x dx mais 3 dx. Quando eu integrar aqui, não mudei a cor. Ah, tudo bem. Então, aqui. Quando eu integrar aqui, vai ficar como? Vai ficar 2x ao quadrado sobre 2. E aqui vai ficar o quê? Mais 3x. Soma uma constante. Ah, professor, mas aí eu não teria que somar uma constante para cada integral? Olha, se você somar cada constante, você vai ter o quê? Uma constante para a primeira integral e uma constante para a segunda integral. Então, você teria C1 e C2. Ah, então por que você não chama isso tudo de uma C? E soma somente uma ao final? É isso que ele está fazendo aqui, tá bom? Um outro exemplo aqui, terceiro. Aqui, esse aqui, ó. 4x ao cubo mais 3x ao quadrado aqui, mais 2x mais 1 dx. A integral da soma é a soma das integrais, certo? A integral da soma é a soma das integrais. Então, você vai ficar com o quê? 4x ao cubo dx mais 3x ao quadrado dx mais 2x dx mais a integral de dx. Então, isso aqui vai ficar o quê? 4x à quarta sobre 4, mais 3x ao cubo sobre 3, mais 2x ao quadrado sobre 2, mais x, mais a constante que vem proveniente da integração. Repara, que aqui eu posso cortar esse 4, esse 3 cortar com esse 3, esse 2 cortar com esse 2, ficando ao final com x à quarta, x ao cubo, mais x, mais c. Repara, para efeitos de conta, eu posso adicionar apenas a constante ao final, na última linha da integral. Tá? Vamos convencionar isso, vamos adicionar sempre a constante proveniente da integração ao final, quando você já trabalhou com toda a expressão em x. Tá bom? Quarta propriedade, ó. Quarta propriedade, você tem o quê? X à quarta menos 1 sobre x menos 1 dx. Ó, repara uma coisa, esse x à quarta menos 1 aqui, não tem um processo, né? Não tem uma regra mágica, né? O que eu faço, né? Uma fórmula. Você vai ter que pensar. Então, nessa situação aqui, você percebe que o polinômio de grau 4 está no numerador e o polinômio de grau 1 está no denominador. Então, você pode dividir. Ao dividir, você vai encontrar outro polinômio. E pode ser um polinômio. Pode ter resto zero ou não, tá? Então, vai ter uma situação que você vai ter que ajustar. Mas aí vai ter outros processos de integração que você vai ter que aprender, tá? Nesse momento, a gente está... Um dos processos que a gente vai aprender, os dois únicos processos que vamos aprender, vai ser o quê? Substituição e integração por partes. Mas aqui, se você dividir x à quarta menos 1 por x menos 1, isso vai te dar um polinômio, que é esse aqui, x ao cubo mais x ao quadrado, mais x mais 1 dx. Ao integrar isso aqui, então vai ficar x à quarta sobre 4, mais x ao cubo sobre 3, mais x ao quadrado sobre 2, mais 1. Bom, aqui acabou a expressão em x, então vou adicionar a constante que vem proveniente da integração. Tranquilo isso, pessoal? Tá?
Então, agora, ó, na próxima página, você vai perceber, eu vou chamar a atenção ao seguinte. Então, ó, nesse exemplo aqui, eu vou considerar o quê? Ó? Vou chamar a atenção ao alfa. Então, ó, seja, no caso, a função potência, seja alfa diferente de zero. Uma constante, ok? Calcule o quê? A integral de x a alfa. Tá? Eu gosto de fazer isso aqui separado porque eu chamo a atenção a ele. Então, ó, solução. Ó, observe o seguinte, observe que se o alfa, eu sei que ele é diferente de zero, tá? E ele é diferente de menos 1, então basta fazer o quê? X a alfa, dx, isso aqui vai ser igual, para encontrar uma primitiva, basta adicionar, então, ó, 1, uma unidade, ó. Repara que aqui, ó, faz todo sentido, porque o alfa mais 1, se o alfa é diferente de menos 1, nunca vai zerar o denominador, então esse denominador faz sentido. Então esse quociente faz sentido, essa fração faz sentido, tá certo? Mais C. Então aqui temos a fórmula. Tá? Agora, se o alfa for igual a menos 1, isso vai me dizer o quê? É 1 sobre x dx. E isso aqui vai ser o ln do módulo de x mais C. Tá certo? Logo, então, a integral da função potência x elevado a alfa, com alfa diferente de zero, tem duas possibilidades para isso. X alfa mais 1 sobre alfa mais 1 mais C, desde que o alfa seja diferente de menos 1. E aqui vai ser o ln de x mais C, se o alfa for igual a menos 1. Tá? Então, essa aqui é uma formulazinha que eu estou querendo chamar a atenção para ela, tá bom? Então, agora, o que a gente vai fazer agora? Vamos ver mais dois exemplos, tá? Então, ó, vejamos esses exemplos aqui. São esses exemplos importantes, sabe? É bom você ter familiaridade, ver vários exemplos. Aqui você não aprende simplesmente lendo o livro, mas você lendo o livro, fazendo exercício, praticando. É importante, na apostila de vocês tem bastante exercício, tá? Então, é importante vocês treinarem. Tá? Então, aqui, ó, vai ficar o quê? 3x ao quadrado. Ó, olha esse exemplo aqui, raiz quadrada de x, aqui, ou melhor, raiz quadrada de 3x, vamos acertar aqui, 3x mais 2 dx. Repara, quando eu for integrar isso aqui, esse 3 vai para fora, x ao quadrado dx, a raiz quadrada de um produto é o produto dessa raiz quadrada, então vai ficar raiz quadrada de 3x, vai ficar a raiz quadrada de 3 vezes raiz quadrada de x. Mas a raiz quadrada de 3 é constante, então eu posso passar para fora. Então vai ficar a raiz quadrada de x dx mais 2 dx. Repara, mas aí então, qual vai ser a integral de x ao quadrado? A integral de x ao quadrado vai ser x ao cubo sobre 3. Vamos repetir aqui, porque eu quero chamar a atenção para vocês. Lembra que a gente fazia quando a gente encontrava uma expressão vendo uma raiz, a gente olhava na forma de potência. Isso é uma maneira, né? Então aqui, ó, você resolver, então aqui eu posso olhar com x elevado a meio dx mais 2 a integral de dx. Agora vamos ver como é que vai dar. Vai dar 3x ao cubo sobre 3 menos raiz quadrada de 3. X vai ficar o quê? Alfa igual a meio. Então, alfa igual a meio, então vai ficar alfa mais 1. Alfa. Então, meio mais 1, 3 meios. Então, vai ficar x elevado a 3 meios sobre 3 meios mais 2x. Tá certo? Esse 3 corta com esse. Esse aqui é uma divisão de fração. Então, mantém o primeiro, multiplica pelo verso segundo. Então, aqui vamos ficar com o quê? Vai ficar com x ao cubo menos 2 raiz quadrada de 3, x elevado a 3 meio, ok? X elevado a 3 meio, tá? Sobre 3, até esqueci de escrever aqui, sobre 3, mais 2x mais a constante C, tá bom? Então, não pode ter medo de fazer conta, né? Então, 2, aqui, ó. 2, novamente eu vou frisar aqui, ó, a importância, ó.
vai ficar com o quê? Vai ficar 1 sobre x ao quadrado menos 1 sobre x ao cubo dx. Isso aqui eu posso olhar da seguinte forma, para x a menos 2, menos x elevado a menos 3 dx. Então, aqui vai ficar x a menos 2 mais 1, menos 2 mais 1, menos x a menos 3 mais 1, menos 3 mais 1, mais a constante aplicando a fórmula, né? Então, aqui, menos 2 mais 1 vai dar menos 1. Então, vai ficar x elevado a menos 1, embaixo, né? Menos, aqui vai ficar x, menos 3 mais 1, vai ficar menos 2. Então, x menos 2, e aqui vai ficar menos 2. Mais a constante proveniente da integração. Eu adicionei aqui, mas poderia simplesmente adicionar ao final. Então, ficaria menos 1, x. Aqui ficaria menos com menos mais, então ficaria 1 sobre 2x quadrado mais c, tá? Aqui, ó, eu adicionei a constante, mas se você quiser adicionar apenas ao final, não tem problema. Lembrando que você tem que adicionar sempre ao final, tá? Se você quiser adicionar, o ruim é que você vai ter que ficar carregando essa constante por cada linha, tá certo? Tranquilo isso, pessoal, tá? Então, ó, deixa eu ver, tem mais um espaçozinho aqui, ó. Então, vamos fazer mais um exemplo, ó. Aqui, ó, 3, a integral das 2 exponencial de 3x menos x ao quadrado dx. Olha esse exemplo aqui. O 2 vai para frente, né? Ó, ficamos com isso, ó, dx menos a integral aqui, ó, de x quadrado dx. Então, aqui vai ficar 2 exponencial de 3x sobre 3 menos x ao cubo sobre 3. Aí aqui vai ficar o quê? Ó. Então, basicamente, ó, esse aqui é o resultado, né? Mais a constante que vem proveniente da integração. 4, ó, mais um exemplo aqui, antes de a gente findar. Aqui é 1 sobre x, mais, ó, vou colocar assim, 2 sobre x menos x. Isso aqui vai ficar como? Ó, o 2 vem para frente, fica 1 sobre x dx, menos a integral de x dx. Pô, mas então aqui vai ficar o quê? A integral de 1 sobre x vai ser o ln de x, menos a integral de x, que vai ser o quê? X ao quadrado sobre 2, mais a constante que vem proveniente da integração. E aí, acabou. Tranquilo, pessoal? Tá? Então, para você calcular, saber calcular a integral, para você entender isso, que você percebe que a gente precisa saber calcular muito bem a derivada. Tá bom? Então, aqui, ó, 5. Então, aqui, ó, integral de x ao cubo menos 2 exponencial de x mais 1 sobre x dx. E esse aqui vai ficar o quê? Vai ficar x à quarta sobre 4. Ou melhor, vamos fazer devagar assim. Aqui, ó, igual, vai ficar x ao cubo dx menos 2 exponencial de x dx mais a integral de 1x dx. A integral de x ao cubo vai ficar x à quarta sobre 4, que vai ficar a integral do exponencial natural é ela própria, e a integral de 1 sobre x vai ser o ln de x. E ao final a gente adiciona a constante que vem proveniente da integração. Tá bom, pessoal? Olha, na próxima aula a gente vai falar de integração por substituição e integração por partes, tá? Então, pessoal, muito obrigado, tá? Então, se cuidem, tá? Então, tchau, tchau.